Bom dia, meus irmãos. É um prazer retomar com vocês a nossa reflexão bíblica de domingo e olharmos para a palavra de Deus e sermos desafiados por ela a vivermos do modo como Deus deseja que o seu povo viva, trazendo glória para Ele e transformando o nosso caráter, transformando as nossas vidas à imagem de Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar sequência à exposição de Josué 4, versículos de 1 a 9. Na semana passada nós observamos um princípio importante, falamos sobre a importância de memoriais na vida do povo de Deus. E nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre outros dois princípios que nós encontramos nessa passagem de Josué 4, versículos de 1 a 9. Antes disso, eu gostaria de compartilhar uma pequena história com vocês. Conta-se que dois homens estavam no acostamento de uma rodovia e eles seguravam um cartaz, cada um bem firme, dizendo o seguinte no cartaz: "O fim está próximo". Os carros passavam por ali e viam aqueles dois na rodovia com cartazes dizendo "O fim está próximo". Alguns não davam nem um pouco de importância para esses dois homens, outros nem sequer percebiam que eles estavam ali no acostamento com os cartazes dizendo "O fim está próximo". E alguns motoristas, zombando daqueles dois homens, diziam "Seus dois malucos!" e continuavam o seu caminho adiante. Depois de uma hora ali segurando aqueles cartazes sem perceber muito o efeito na mensagem que eles estavam portando, um olhou para o outro e sugeriu o seguinte: "Ei, meu amigo, por que a gente não muda a mensagem desse cartaz? Que tal colocarmos aqui "A ponte caiu"?" Diferente dos dois homens que talvez não transmitiram com muito clareza aquilo que eles tinham a dizer para os motoristas que ali passavam, e diferente dos motoristas que passaram por ali e certamente colheram consequências desastrosas por não dar atenção aos cartazes que aqueles homens seguravam, nós, como povo de Deus, somos chamados a ouvir a mensagem que Deus transmite com muita clareza para nós, a fim de transmitirmos essa mensagem também para outras pessoas e obedecermos aquilo que Deus nos ordena. Deus, na sua palavra, orienta como nós devemos viver. E essa orientação de Deus, essa palavra de Deus deve reverberar no meio do povo de Deus, deve fazer morada e levar esse povo a uma vida de obediência e de submissão a Ele. Eu quero ler então Josué, capítulo 4, versículos de 1 a 9 com vocês nessa manhã. Eu vou ler uma tradução minha e peço que você acompanhe aquilo que está no texto bíblico. O texto bíblico diz o seguinte: "E aconteceu que quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Tomai para vós do povo 12 homens, um homem de cada tribo. Ordenai-lhes, dizendo: Levai convosco daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes estão firmes, 12 pedras. Então as transportareis convosco e conduzireis ao acampamento em que pernoitareis. Então chamou Josué os 12 homens que estabeleceu dos filhos de Israel, um homem de cada tribo. E disse a eles Josué: Atravessai diante da arca do Senhor vosso Deus até o meio do Jordão, e erguei para vós cada homem erga uma pedra sobre o seu ombro, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel. De modo que isso será um sinal no meio de vós. Se no futuro vossos filhos perguntarem, dizendo: O que essas pedras são para vós? Então direis a eles que as águas do Jordão foram divididas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas do Jordão foram divididas, e estas pedras serão uma lembrança para os filhos de Israel para sempre. Versículo 8 diz: E assim fizeram os filhos de Israel, conforme ordenou Josué. Levaram as 12 pedras do meio do Jordão, conforme falou o Senhor a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as transportaram consigo até o acampamento e as conduziram para ali.
E Josué levantou 12 pedras no meio do próprio Jordão, sobre o local dos pés dos sacerdotes, que carregavam a arca da aliança e estão ali até o dia de hoje. Essa passagem de Josué 4, de 1 a 9, nos traz outros princípios importantes para os quais nós devemos atentar. Como eu comentei no início, na semana passada nós falamos sobre a importância de lembrarmos os grandes feitos de Deus, a importância de memoriais concretos que nos remetem para os grandes atos de salvação de Deus no passado. Hoje eu quero observar com você, primeiramente, que a palavra de Deus deve fazer morada no meio do povo de Deus. A palavra de Deus deve fazer morada no povo de Deus. Várias vezes aqui em Josué capítulo 4, nós observamos o uso do verbo falar, dizer. Há um verbo no hebraico que é usado diversas vezes em vários versículos, no versículo 1, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, o mesmo verbo, o verbo amar, que traduzindo quer dizer falar, dizer, é usado aqui em Josué 4 para mostrar que aquilo que Deus fala com o seu povo precisa fazer morada, precisa reverberar entre esse povo. Aqui no texto, Deus começa discursando. O discurso em Israel começa com o Senhor. Ele fala. E como consequência, Josué também fala, o povo também fala. E se lembra daquilo que Deus revelou a Israel. Logo no início, no versículo 1 do capítulo 4, o texto diz para nós que o Senhor disse a Josué. Depois, ao discurso de Josué, aqueles 12 homens que representavam as 12 tribos de Israel. E disse a eles Josué, ali no versículo 5. Depois, nos versículos 6 e 7, fala-se do memorial e dos filhos conversando com os pais, e os pais também têm que dizer algo aos filhos. No versículo 7, esse versículo começa dizendo: então direis a eles. Os pais deveriam comunicar para o filho o que aquele memorial de 12 pedras significava. A palavra de Deus transmitida a Josué sobre o memorial é repercutida. É repercutida não apenas por Josué, que comunica as ordens de Deus aos 12 homens que deveriam carregar aquelas 12 pedras, mas ela é repercutida também entre os israelitas, entre aquela geração de israelitas que deveriam comunicar aos seus filhos o que Deus havia feito no passado em favor do seu povo. Até a maneira como os versículos 3 e 8 descrevem o discurso de Deus para Josué e depois aquilo que os 12 homens fazem, mostra que Josué repercutiu ou transmitiu com clareza as ordens de Deus para aqueles 12 homens. No versículo 3, Deus diz algo apenas para Josué. Ele diz para Josué: olha, levai convosco daqui do meio do Jordão 12 pedras. E aquilo que Deus diz exclusivamente para Josué, o próprio Josué transmite para os 12 homens de tal modo que eles fazem exatamente aquilo. O versículo 8 diz que aqueles homens levaram as 12 pedras do meio do Jordão. No versículo 3, Deus diz para Josué: então as transportareis convosco e conduzireis ao acampamento. No versículo 8, quando nós olhamos para a ação daqueles homens, o versículo 8 diz: e as transportaram consigo até o acampamento e as conduziram para ali. Aquilo que Deus diz em particular a Josué, nós vemos os homens, os 12 israelitas, representando as tribos, fazendo. O que indica para nós que Josué transmitiu com clareza, com nitidez e com exatidão, fidelidade, aquilo que Deus havia lhe falado. O texto aqui, então, está cheio da palavra de Deus, uma palavra que começa com o Senhor, mas que vai reverberando entre o povo, no discurso de Josué, na maneira como os pais deveriam conversar com os seus filhos, e nos lembra que essa palavra deve fazer morada no nosso meio. Mais à frente, Jeremias, no capítulo 23 do seu livro, critica profetas que afirmavam dizer a palavra de Deus que não era a palavra de Deus. Afirmavam comunicar para o povo do Senhor algo que na verdade não vinha do Senhor. No capítulo 7, por exemplo, Jeremias critica também
Homens profetas que diziam para Israel, paz, paz, quando na verdade não tinha paz para aquele povo. Aquele povo deveria entender que o desastre estava próximo, que o Senhor julgaria a nação e ela deveria se arrepender. Lá então em Jeremias 23, versículos 21 e 22, Deus diz por meio do profeta: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Ah, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam ouvido as minhas palavras e feito as minhas palavras serem ouvidas pelo meu povo, e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Infelizmente, mais à frente na história de Israel, aquilo que nós vemos tão presente aqui nesse texto de Josué 4 não acontece. O povo deixa de ouvir com fidelidade a palavra de Deus e acaba sendo desencaminhado. Mas o que essa passagem então nos ensina é que nós devemos deixar que a palavra de Deus, a revelação de Deus, as escrituras reverberem e encontrem morada no nosso meio. Não são os nossos insights, não são as nossas experiências de vida, não são as grandes ideias de um homem muito inteligente, mas aquilo que Deus revelou. Isso deve fazer morada entre nós e isso deve ser ecoado na maneira como nós conversamos, instruímos e aconselhamos uns aos outros. Em Colossenses capítulo 3:16, Paulo diz para aqueles irmãos de Colossos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando uns aos outros. A palavra de Deus deveria habitar no coração daquelas pessoas. Elas não deveriam estar cheias de experiências pessoais para contar, embora essas experiências poderiam ser ilustrativas daquilo que Deus ensina na sua palavra. Elas não deveriam estar cheias de grandes filosofias ou de pensamentos desse ou daquele homem. Elas deveriam estar cheias da revelação de Deus, daquilo que Deus revelou no Evangelho de Cristo Jesus, e aquilo que Deus revelou no Evangelho de Cristo Jesus deveria ser transmitido e deveria ser aconselhado, deveria ser ensinado entre eles. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, precisa fazer morada nos nossos corações, de tal maneira que nos nossos relacionamentos interpessoais como povo de Deus, ela ecoe, ela repercute, ela gere mudança nas nossas vidas. Esse texto também nos lembra que a autoridade da liderança do povo de Deus reside justamente em seguir a palavra de Deus e transmiti-la com fidelidade. Mais à frente, no versículo 14, o texto diz para nós que o Senhor exaltou Josué à vista de todo o povo. E parte do sucesso da missão de Josué estava em transmitir com fidelidade aquilo que ele recebeu do Senhor. Josué anuncia para o povo com clareza e com exatidão o que Deus lhe comunicou. E, consequentemente, isso traz bênção para a missão do povo de Deus, e isso traz glória para o Senhor por meio de Israel. O que esse texto nos ensina, então, também é que o sucesso de um líder cristão não reside em sua criatividade extraordinária, mas na transmissão fiel daquilo que Deus nos falou por meio da sua palavra. Essa passagem também nos lembra que os pais devem reverberar a palavra de Deus na sua vida familiar com os seus filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6 nós temos algo muito semelhante. Nos versículos 6 e 7 Deus diz que as palavras da lei deveriam estar no coração daquela geração de israelitas, de tal maneira que eles ensinariam aos seus filhos, ao deitar, ao se levantar, ao sentar, e andando com eles pelo caminho, eles ensinariam e repercutiriam aquela palavra que estava no seu coração. Um pouco mais à frente, no próprio versículo 20 do capítulo 6 de Deuteronômio, Deus também descreve uma situação hipotética em que os filhos perguntariam para os seus pais: o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor ordenou a vocês? E a resposta dos pais deveria ser dizer para aqueles filhos que eles eram escravos no Egito, mas o Senhor agiu com mão poderosa, tirando-os da escravidão, lhes dando verdadeira liberdade, tornando-os povo do Senhor e os levando para essa terra que mana leite e mel, para essa terra da promessa. Os pais então responderiam aos seus filhos, ensinando a eles os grandes feitos do Senhor no passado. E assim como a geração de Deuteronômio
deveria se lembrar daquilo que Deus havia feito no Êxodo e contar isso para os seus filhos. Ou mais à frente, deveriam ali em Josué lembrar-se do que Deus fez com as águas do Jordão e contar isso para as próximas gerações. Nós, pais, somos chamados também a ensinar aos nossos filhos o que Deus fez por meio de Cristo Jesus no Calvário, entregando o seu Filho na cruz, mas também ressuscitando dentre os mortos e mostrando então o amor e a justiça de Deus ali, de tal modo que os nossos filhos sejam atraídos por esse amor de Deus, confiem nesse amor, amem esse Deus, se entreguem a Ele e a obediência seja uma consequência natural das suas vidas. Não queremos filhos moralistas nem filhos cheios de justiça própria. Queremos filhos que estejam cheios de consciência, de percepção do Deus grandioso que eles servem e adoram e, consequentemente, o obedeçam. Por isso nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja repercutida nos nossos lares. Quando nós sentamos à mesa e lemos um trechinho da palavra de Deus com os nossos filhos, quando nós deitamos na cama e com as nossas esposas compartilhamos um com o outro as Escrituras, quando nós aproveitamos momentos do nosso dia em que estamos passeando ou conversando e lembramos de verdades da palavra de Deus, a palavra de Deus deve fazer morada no meio do seu povo. Mas a palavra de Deus também, segundo esse texto de Josué capítulo 4, precisa ser obedecida. O povo de Deus deve responder com submissão e obediência à revelação de Deus. É impossível deixar de observar aqui tanto a obediência de Josué quanto a obediência dos 12 homens nessa passagem. No versículo 2, Deus dá uma ordem muito clara para Josué. Ele diz: tomai para vós do povo 12 homens, um de cada tribo. E logo na sequência, no versículo 4, Josué faz exatamente aquilo que Deus diz. O texto usa inclusive o mesmo vocabulário para enfatizar isso. Então chamou Josué os 12 homens que estabeleceu dos filhos de Israel, um homem de cada tribo. A seleção de 12 homens do povo de Deus, um de cada tribo, é exatamente a ordem que Josué recebe e é essa ordem que ele cumpre. Mais à frente, nós encontramos também aqueles 12 homens fazendo exatamente o que o Senhor disse para Josué. No versículo 8 do trecho que nós lemos, do capítulo 4, diz o seguinte: e assim fizeram os filhos de Israel conforme ordenou Josué. Levaram as 12 pedras do meio do Jordão. Eles não titubeiam. Eles não passam para outro a sua responsabilidade. E antes que alguém diga que isso é uma obediência a Josué, fizeram conforme o Senhor ordenou a Josué, a passagem deixa mais claro logo depois que eles levaram as 12 pedras do meio do Jordão, conforme falou o Senhor a Josué. Eles fazem o que Josué ordena porque foi isso que o Senhor falou, porque foi isso que o Senhor ordenou. Josué obedece às palavras de Deus. Os 12 homens obedecem aquilo que Deus diz por meio de Josué. E mais à frente, nós ficamos sabendo também no versículo 10, que vamos estudar na semana que vem, que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara. Josué obedece. Aqueles 12 homens representando as tribos obedecem. O povo como um todo obedece ao Senhor. E isso garante vida plena para a nação. E isso garante um relacionamento e a certeza de que o Senhor estava com eles na missão que lhes havia confiado. O que esse texto então nos ensina nesse segundo aspecto, nesse segundo princípio, é que o povo de Deus então deve obedecer e submeter à palavra de Deus. Não apenas ecoar e reverberar e fazer essa palavra habitar no seu meio, mas se submeter a ela e obedecê-la. Nós precisamos lembrar que Deus quer de nós obediência completa e imediata. Não há obediência parcial, queridos. Esta, na verdade, é desobediência completa. Não há obediência adiada. Esta, na verdade, é desobediência imediata. Disponha o seu coração para obedecer completa, inteiramente ao Senhor. Não dê desculpas para não fazer o que Deus lhe ordena. Não tente racionalizar quando a palavra de Deus é muito clara sobre aquilo que você deve fazer. Nem faça pela metade aquilo que Deus o chama a fazer de forma completa, plena. Essa passagem também nos lembra que nós devemos obedecer ao Senhor, mesmo quando isso não for fácil.
mesmo quando a obediência a Deus não for conveniente para nós, mesmo quando a obediência a Deus trouxer algum tipo de prejuízo para as nossas vidas. Quando um casal de namorados é chamado a esperar e se manter puro para aquele momento em que eles se tornarão uma só carne. Quando maridos e esposas são chamados a amarem um ao outro em momentos de conflito no relacionamento conjugal ou familiar. Quando os solteiros são chamados a encontrar o seu contentamento no Senhor em meio à solidão, às vezes, desse período de quarentena. Quando nós somos chamados a vivermos uma vida de pureza, quando imagens de sexo explícito ou de insinuações sexuais pulam e gritam na internet, na televisão. Quando Deus nos chama a sermos honestos na nossa declaração de imposto de renda. Quando aquilo vai trazer certamente algum tipo de custo financeiro para nós, ou deixaremos de receber alguma coisa. Quando Deus nos chama a falar a verdade e cumprir as nossas promessas, mesmo quando isso traz algum tipo de prejuízo para nós. Quando Deus nos chama a amarmos e cuidarmos dos nossos filhos, mesmo quando isso talvez limite o nosso sucesso, entre aspas, profissional, nós devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus porque esse é o único meio de desfrutar de vida verdadeira e de termos um relacionamento pleno com Ele. As ordenanças do Senhor não são uma opção para nós, mas elas são necessárias para formar a nossa identidade como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como um sacerdócio real que vive as verdades de Deus no seu meio e impacta a sociedade ao redor com essas verdades que Deus nos ensina. Não abandone a obediência a Deus por um prazer ou alívio temporário. Não troque o seu direito de primogenitura da palavra de Deus por um prato de lentilha que logo se vai. Um soldado em batalha precisa dar muita atenção para aquilo que os seus comandantes lhe dizem. Um soldado em batalha precisa dar atenção às ordens do seu superior. Porque se ele não prestar atenção nas ordens do seu superior, isso pode ser desastroso para a sua missão. E ele precisa obedecer às ordens desse superior, porque se ele agir por conta própria, aquilo pode ter um grande custo para a sua vida pessoal. Deus também nos chama a darmos atenção à sua palavra nessa manhã, reverberarmos e deixarmos ela habitar nos nossos corações e a nos submetermos a ela de todo o nosso coração e com um coração alegre e disposto a fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a obedecê-lo.